o nosso outro narrado, ele não era diretamente ligado, ele nunca foi político, mas era ligado a isso, né? Ele fazia pontes, ele fazia... Não é o nome que eles que fazia lobby. E ele traz uma linguagem muito parecida com esses dois narrados, não é? Ele dizia assim, eu conseguia alguma coisa, mas sempre tinha alguém acima de mim que tomava para si o que eu fiz e eu não podia reclamar, porque se eu reclamasse, eu era retirado dos sistemas. Ou seja, ele falou para mim, o que eu aprendi com o poder foi a ter medo, não é? E eu tenho essa sensação até hoje. Logo que eu cheguei aqui no hospital, por exemplo, eu toda hora inventava que eu estava com uma dor, que eu estava com alguma coisa para ser assistido. Até que eu vi que eu não precisava inventar, né? Até que eu vi que eu não precisava inventar. Mas o pior de tudo é quando a gente confronta, Lu, com as consequências das coisas que a gente fez. Eu não... Nenhum que era de esporte. Estava no esporte, estava muito bem, mas acabei me envolvendo em outra área ali dentro, não é? Comecei a me envolver em outra área, eu comecei a já não ser chamado para fazer comerciais, eu comecei já a não ser chamado, e eu não entendi que acabou, né? Eu trabalhei com esporte, agora eu poderia ter montado uma escolinha, poderia ter dado um segmento, e eu não, eu queria continuar sendo chamado, queria continuar frequentando os outros ambientes, então eu fui me envolvendo com outras coisas ali, que eu acabei, mesmo o que sobrou para mim, a Lu, foi pegar droga na mão de traficante e levar para eles. Foi o espaço que eu consegui cavar para aparecer nos jornais, aparecer nas festas. Mas por que eu estava ali? Eu estava ali porque eu aceitei. E aí eu vi a vida toda, né, como atleta. Eu condenei tudo isso, porque eu sei que o atleta não pode ter essas coisas, então não é atleta. Aí foi o momento que eu canalizei que eu estava indo para o meu oposto. E que eu estava na minha sede de poder, na minha sede de aparecer, não é? Sendo o cara que levava coisas para destruir a saúde daquelas pessoas. E só caiu a minha ficha quando um filho de um deles que estavam ali saiu usando e com o carro e sacrificou pessoas na rua. Ali eu parei, porque eu vim de um ambiente pobre e não deu nada para o filho do milionário, né? Não deu. E ali eu me senti cúmplice. Foi terrível. Desencarnei com esse peso nos meus ombros, não é? E chegando no esclarecimento espiritual, eu fui cúmplice, né, de um sacrifício humano. Eu fui cúmplice de um sacrifício humano. Cúmplice desse poder que algumas pessoas têm de sacrificar pessoas na rua, de prejudicar pessoas e não ter, no primeiro momento, a consequência. E essa pessoa, esse narrado, ele fez assim, Lu, fala com as pessoas sobre as consequências. Por isso que eu estou falando muito das consequências. A gente não pensa no poder, a gente não pensa na consequência dos nossos atos. Na hora que a gente está corrompendo ou sendo corrompido, a gente não pensa que aquilo vai vir um retorno, não é? A gente não pensa. Então, o pior de tudo, realmente, é quando a gente vai lidar com um acúmulo de retornos de coisas que nós praticamos e que não temos força, porque não desenvolvemos, não é? Para poder dar a volta por cima e sair. E aí eu estava ainda conversando com esses narrados, que eu retomei um pouco a conversa com eles, só para fazer um encontro
ali para hoje, né? Eu escolhi quais seriam as coisas que eu ia narrar, a gente teve uma conversa e todos foram unânimes nisso, de mandar uma mensagem para as pessoas. Tudo que você fizer, pense na consequência. Que consequência você está levando para alguém? Que consequência seu gesto vai dar? Porque quando a gente está tomado pela energia do poder, seja um poder pequeno, mas que tenha pessoas que a gente consegue exercer aqueles poderes em cima de algumas pessoas, não é? E sempre que a gente está no poder, a gente consegue estar por cima de alguma camada. Tem um pequeno poder, tem um médio, tem um grande, mas todos falaram isso, que pensasse muito nas consequências, porque é a forma, segundo eles, das pessoas quererem se afastar dessa energia tão perigosa que é a energia do poder. Não foi uma coisa fácil de entender por que isto acontecia comigo. Precisa saber dessas coisas. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: paranormal não é